Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma reflexão dos 7 pecados capitais. E hoje é o último dia, né? Hoje a gente vai falar da preguiça. E, bom, eu já vou compartilhando a tela com vocês, mas desde já eu já quero agradecer aqui a todos que assistiram. É, essa série de reflexões e se envolveram, né? Conseguiram captar o conhecimento da elegância que expande e transgride a palavra em si, que reflete o pecado em nós. Nós somos banhados por elas e a esse entendimento a performance do homem ganha maestria como alguém que precisa dessas extrações para viver e sentir a vida. E de forma inteligente aprender a pegar dessa matéria e fazer matérias mais que lhe aumente o potencial de reconhecimento para com o valor da vida, né? E aí, em sumo, esses conhecimentos nos ajudem a cooperar, dar suporte e revisar essa cooperação também, essa, essa base de reconhecimento, né? Vamos lá, então vou compartilhar a tela e aí a gente começa a apresentação. Bom, então aí na tela de vocês já devem estar conseguindo visualizar os slides. O slide, né, propriamente dito. Então, hoje a gente vai falar da preguiça. Pessoal, a gente já falou de todos os outros pecados. Eu vou deixar nos cards aqui o link para eles. E aí vocês acessem lá, caso vocês não, não assistiram algum deles. Então, preguiça. Coeficiente de subliminar, razão de indicação. A trilha do conceito entre as uniões ritmadas pelo orgulho de passar o retorno, de pesar o retorno, né? Então, por partes, preguiça, normalmente a gente revela ela como uma instrução de, de peso mesmo, de pesar essa, essa, essa razão, esse retorno. E aí, a partir desse peso, a gente tem ritmos e a gente tem é, as razões para poder fazer esse ritmo, esse mergulhar nessa adequação lógica que existe em nós para poder gerar admissão é, de realização a partir de conceito que pode ser um conceito íntimo, né, um conceito que parte da pessoa ou de um conjunto. Então, você tem uma banda
uma banda de uma pessoa só e uma banda de várias pessoas, conjunto. Então, a partir dessa interação lógica de mergulhar a sua imaginação, o seu intelecto nesse pesar, ritmando as propulsões entendidas ao sequestro das sensações, cabe a dissolver em matéria lógica de matemática e impressar a partir das bandas de ocupação, sendo elas, podendo ser elas dentro do resultado, uma banda de conjunto ou uma banda de uma pessoa só, de um pensamento. Mas esse de um só quase se exclui. Só não se exclui pelo fato de podermos, dentro da concentração de vida e de reparos, de comparações, sermos únicos, né? Seres únicos, independente das várias assemelhações que temos. Então, e aí, desse desenvolvimento, né, acaba gerando um envolvimento para poder frequentar as razões que são indicadas a partir desse sensor, né? E aí a gente tem razões para levantar ou razões para continuar pressionando e fazendo esses cálculos de razões, né? De pesos. Né? E aqui essas bandas elas sofrem várias pressões e sobem e conseguem subir até aonde que aqui é a resultante, que vai coordenar o movimento caso venha acontecer. Bom, agora entrando propriamente dito nos slides, sem esse nada a ver, esse nada para ver, né? Preguiça. Bom, ciclo do prelúdio de uma rememória, de um rememorar. Aqui seria um R. Então, qual seria esse ciclo do prelúdio de um rememorar? Para contratar uma ida, voltamos aonde paramos. E para a gente dar a partida, a gente sempre pega um impulso da onde a gente parou, né? Da parede que a gente para, né? A gente está sempre indo. Aí, se você para aqui, você logicamente vai pegar o impulso daqui para trás para poder continuar indo na direção que você está indo. Pré-impulsionamos em perguntas, acetando a indicação de para onde denuncia a necessidade de irmos. Então, nesse pré-impulsionar, para continuar indo, dependendo das paradas, existem várias perguntas pré-posicionantes. Perguntas que, quando você está num percurso e você para, você se pergunta: devo continuar para onde? Existem as setas que indicam, dentro da sociedade, vários percursos que devemos seguir. Mas e quando a gente duvida dessas setas? E quando a gente está no nosso sentimento pessoal, na nossa sensação, a gente não está confiando na nossa sensibilidade. Para onde a gente olha? Quais perguntas será que a gente responde as perguntas com coerência, com exatidão, ou a gente erra?
Só que o problema é que tá, quando a gente responde essas perguntas para nos impulsionar, né, é, a gente acaba aceitando as nossas respostas, independente se elas estão certas ou não. E aí essa aceitação gera esse impulsionamento que nos leva à indicação de para onde essa denúncia, né, esse impulso vai nos levar. E aí vai gerar essa necessidade de irmos pela força do impulso, né, de resolver essas perguntas. E por esse recurso, concursando um ciclo, então sempre isso funciona ciclicamente. Diariamente fazemos essas operações quando acordamos, quando vamos dormir. E dentro desse acordar e dormir, dentro desse ciclo, a gente está sempre fazendo perguntas quando paramos e nos impulsionando das respostas que damos a essas perguntas. Ou seja, quanto a pergunta for mais, quanto mais essa pergunta, esse rememorar, esse prelúdio que vai te levar ao ciclo for mais bem construída, mais bem sólida, mais fácil vai ser se impulsionar das respostas para concorrer e seguir um bom caminho. E menos pausa você vai ter, porque essa prepulsão vai ser tão forte que vai vencer qualquer barreira, né? Nesse sentido. Essa é a inteligência desse anexo aqui. E aí, nesse ciclo, uma roda que gira para o sentido, para esse sentido dessa impulsionar, dessa resposta, destaca-se das demais sensações percorridas. Porque dentro desses encadeamentos lógicos, existem várias respostas que possam impulsionar essas bandas, né? Respostas individuais, respostas que partem do coletivo e respostas que partem dos dois sentidos dessa via, né? E mandam impulsos prerrogativos para os músculos e tal, e fazem essa trilha toda dessa essa trilha de coeficientes subliminar e tal. Deixa eu fazer, ó, deixa eu apagar esses traços aqui, né, que indicam pode indicar várias coerências. E vamos voltar às palavras mesmo, que elas vão sambar mais vibrações. E aí, dentro desse coeficiente, desse subliminar de perguntas e respostas diárias, vai nos envolver razões indicativas, receitas diárias mesmo, razões indicativas, receitas diárias de impulsão, e que vão funcionar frente a essa preguiça aqui, ó, que nada mais é do que uma pausa, né? Pausa nas razões. E a pausa ela é boa, ela permite fazer perguntas mais sofisticadas. E aí mudar o ritmo, caso o ritmo não esteja certo, mergulhar mais profundo em certas razões. Então, continuando nesse desmembramento, a gente tem essa parte agora. Por razões desse cuidado, nos culpamos e esculpindo a imposição de controlar a arrogância acelerada. Obviamente, essas perguntas que vão nos impulsionar, elas vão refletir no cuidado que temos para com nós mesmos, para nos ocupar de responder tais dúvidas em nossa vida, para nos sentirmos
e sentimos em densidades diferentes de respostas diferentes, esculpindo nova imposição de vontade de viver a vida, né? Da defração de raios de luzes para com as matérias, né? Esses estudos. E aí a imposição de controlar essa arrogância é, é acelerada, transformando-a em marca de pausas, a serem seguramente enjauladas pelos créditos noticiados nos jornais que compartilham um embasamento coletivo para o estímulo se alertar e procurar outra rima para memorizar. Agora, esse parágrafo ficou bem denso, então vamos carregar os tijolos por partes. Então, nesses cuidados, nós nos culpamos, né? Por que a gente se culpa? Porque esses cuidados, essas perguntas, essas respostas, esculpem em nós mesmos, a partir de culpas, de ocuparmos, esculpem em nós mesmos o que vem nos tornando, né? Nos tornando a partir desses preenchimentos. E nessa imposição de controlar, né, você se impor frente a essas respostas de bandas, tanto as bandas que são respondidas no seu automatismo solitário, quanto as bandas que são respondidas no seu comportamento de conjuntos, né? Quando você está em conjuntos de pessoas, você converge isso em uma imposição que mais vai predizer o controle e controlar essa arrogância que impulsiona, né, de forma acelerada é, esse sentimento, o tragar desses momentos, dessas várias performances de energias. E aí, a partir disso, transformando elas, a partir dos seus mecanismos de confrontar a vida e sensações, isso vai demarcar de você momentos de pausas. E aí, nessas pausas, elas seguramente, quando obtivê-las, elas seguramente vão ser enjauladas pelo crédito, porque é como se fosse um trauma de pausa, né? Você pausou, e para você não precisar pausar mais ali, você vai ter que enjaular, aprender algo e credificar ele. Fala assim, ó, aqui tem um sintoma de pausa, certo? Isso no seu reconhecimento das respostas para as perguntas que você faz. E aí, às vezes, você vai se perguntar, como eu faço para essa pausa não existir? Você apreende ela e retrata ela fazendo outros tipos de perguntas. E aí, os seus impulsionamentos, aquelas cognições sinápticas, elas vão funcionar de uma outra forma, com impulsos cada vez mais graduados, e esses impulsos graduados vão ser noticiados nos jornais, nas suas formas de cerebrar esses tipos de informações, que são demasiadas, constantes e voluntárias e involuntárias. A maior parte do tempo são involuntárias, porque são uma atração de dados que você só controla fazendo a generalização deles, a partir dos pulsos que chegam. E você tem os filtros, né? E esses filtros se tornam notícias. Essas notícias, esses acoplamentos, né, de informações, elas vão se tornando estimuladas a partir de instintos de encadeamento. E esses instintos de encadeamento se tornam notícias, avais de créditos, né?
que semaforicamente fazem contrações nos seus músculos e compartilham um embasamento de colher estímulos ativos de contração para o estímulo se aperfeiçoar a partir desse design de estruturas de estímulos de risco. Né? Para responder, você tem que assumir um estado de risco. Né? E aí você responde ao corpo a partir desse estímulo que se alerta, para o estímulo se alertar e procurar outra rima para memorizar. Então, você se adequa ao estímulo, né, a partir dessas perguntas e respostas de impulsão, e aí o seu estado ele se alerta para você, você antes tinha um estímulo X para tal causa. E aí o seu efeito agora não tá tendo mais esse estímulo. Por quê? Aí você apreende, você faz essa enjaula, e aí você muda a notificação desses estímulos para o seu corpo contradizer a sensação que vem denunciando, vem acetando, vem denunciando essa indicação de desregulação frente à regularidade de destacar tal notícia, tal alerta, tal estado que é preconizado tanto no seu indivíduo quanto no seu coletivo, no seu ser, né? E aí você vai ver que a partir dessas regulações, as suas tarefas mecânicas de programar essas rememorações, né? Vão se tornando bem capacitadas e vão gerando várias séries de embasamento performático para essas regulações. Então, às vezes, você se vê não sendo você mesmo, mas nesse não sendo você mesmo, nesse desconhecer, você está fazendo uma operação de apreendimento para se regular. E aí, durante a sua vida, você vai ter várias difrações desse ser buscando essa regulação. E aí isso é o ciclo e esse é o prelúdio de uma rememoração, sabe? Você se rememorar frente ao estímulo que está se tornando relaxado, está se aceitando frente a essas indicações intuitivas. Interessante, né? Produto e sua porcentagem dessa produção. Na presente a pressa da resolução, né, nesse, nesse estado presente de não se pausar frente às resoluções, né, de se manter matematicamente operante dentro da constante em que você se encontra, né, resolvendo essas sensações que estão encadeando e pedindo para que você resolva a partir desses instintos de naturalidade, de acreditar que tudo isso é normal, né? Essas sensações são normais, essa sedação. Então, nesse estado de pressa que você se encontra aí, me escutando, subentende-se o resultado e os subresultados dessa lapidação. Então, existe a resultante que corre, mas as subresultantes que ficam decantando as ondas para as ondas estimulares, né? Esses subresultados, que são como se fosse matérias que são lapidadas, né? É como se você tivesse lapidando a pedra e dessa pedra, que dessa batida caísse pó, caísse pedaços de pedra, sabe? Então, esses são subprodutos. E nessa ocupação nossa, são dados que não cooperam com a resolução que te apressa nesse instante. Mas talvez que dados que, se entrassem
nessa operação lhe dariam resultados muito melhores. Mas como você lapida nessa rima, nessa solução de se envolver e de se subentender-se, esses dados você acaba despreservando ele, né? Você joga eles fora, entendeu? É como se fosse informações que você sabe que seriam boas você carregar, mas você as ignora pelo falta por resolverem essa tecnologia em conjunto, não em solitude. Como no primeiro slide que eu mostrei. Aí matérias, essas que noticiam os pontos a serem acusados por outras medidas, que receitam notícias remoídas por aí. Então, essa questão de matérias aqui, ó, matérias essas. Então, toda esse subresultado são matérias das matérias que você se ocupou. E essa pressa, essa resolução sua tomou esse seu estilo de vida. E a partir das notícias que você envolveu elas, né? Noticiou elas em você, em sua cadeia coerente de se alertar frente ao resultado que essa matéria te causa. Pode ser estímulo sexual, estímulo de fome, estímulo de compulsão financeira, estímulo de é, segurança mesmo. Tem vários estímulos que são noticiados nesse esquema. E às vezes algumas pessoas colocam alguns dados a mais, outras colocam alguns dados a menos, e aí elas se obrigam a se contrair mais frente a coisas que estão na natureza, que outras pessoas não se ocupam. Por exemplo, à noite. Tem pessoas que só por estarem de noite, elas lapidam notícias nos eventos de alerta fisiológico delas, que elas precisam de tomar muito cuidado. Outras não. Outras elas nem colocam esse dado e de noite tá seguro do mesmo jeito, entendeu? Essa é uma predileção psicológica para poder gerar estados de alertas e notificações no corpo. É, e aí esses pontos a serem acusados por outras medidas que receitam notícias remoídas por aí. E por que elas são remoídas? Porque esses estímulos são a todo tempo, na pressa, sendo resolvidos e lapidados e subentendidos. Então, eles vão sendo propagados nesse ciclo várias vezes, até que a porcentagem cai um pouco, né? De estiração de fibra local. Isso tudo faz uma banda dentro do seu estado de órgão ativado, sabe? Aí, às vezes, o fígado, frente a um estímulo, faz assim, tchan, e aí o pâncreas faz tan, e aí o estômago faz bam, aí você tem tipo uma orquestra. Tan, dan, bam, 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 dan. E aí isso tudo gera resposta fisiológica, gera conhecimento de você para com tais eventos. E aí nessa semelhação você vai se regulando. E aí esse é o produto disso, entendeu? Acrescida-se por sentir falta de razões, procura-se uma razão por aí. Então, quando o seu corpo, a banda, essas bandas, esse produto não está te levando ao êxtase de ser você mesmo, você se sente perdido. E aí você sai, a partir dessa falta, atrás de se procurar. E aí você procura razões para renovar essas fibras, esses estirar de fibras, e fazer um novo noticiamento
para te causar ações semelhantes ao que você conhece do produto-chave seu, né? Desse produto que lhe faz voltar à vida. E dessa preocupação, gerencia as dúvidas até que elas saem do lugar para nascerem mais dúvidas em outros lugares, esses lugares que você vai procurar você, né? E espelharem acréscimo ao desespero que o sentimento alimenta, sementindo falta nos buracos da imaginação insatisfeita por sempre ser parte da produção. E aí você sai para procurar você mesmo. E aí, a partir desses lugares, você começa a espelhar desses acréscimos é, os sentidos para serem notificados e organizados essas notícias que até então se desesperam pela falta. E esse estímulo de alerta. E aí, a partir disso, você vai sementindo, vai pegando desse sêmen, dessa semente de modificação noticiada em alerta, e dessa falta, né, vai semeando nos buracos da sua imaginação. O que é isso? É como se você plantasse esse tipo de acontecimento, né? Esse reconhecimento. Dessa plantação que vai sendo sementeada pela falta e dessa imaginação que caiu a porcentagem, houve decaimento desses estímulos, né, dessas mudanças de estado de alerta, você tenta plantar para colher, porque você sabe que vai ser sempre insatisfeita, essa ocupação sempre vai ser insatisfeita por sempre ser parte de uma produção. Né? É como se a matéria-prima, né? Você sempre precisasse de retornar, de colher. Então, se você sempre sabe, né, nesse ciclo que você vai precisar de voltar a colher, você nunca vai ser satisfeito, então você já tem essa remediação. Então, você vai ter sempre que se procurar, né? E aí, e isso aqui que eu estou tentando dizer, ó. Insight, você sabe, você tenta semear isso nos buracos da sua imaginação, porque é insatisfeita por sempre ser parte da produção, né? Você não é, essas notificações, elas vão ser sempre parte da produção. E isso é um cuidado para entender, porque essas notificações elas podem descuidar, fazer com que você descuide de saber, né, de operar em você mesmo. Bom, imagem, uma palavra em obstáculo de gerência. Buracos da imaginação. Então, você tem aqui, né, nesse slide que a gente estava falando, buracos da imaginação. Então, você imagina alguma coisa e nessa imaginação alguma coisa falta para gerar estímulo. Só que para ela não ficar sobrando, você dá um nome a essa imaginação. E aí ela se retrata como uma imagem X. E essa imagem X vira uma palavra, né? Essa palavra, que é a imagem X que tem buracos,
e em um obstáculo de gerência, né? Uma palavra que prerroga uma imagem que tem buracos, ela gera um obstáculo na gerência. Por quê? Você vai utilizar essa palavra com buraco, mas ela não vai ela não vai chegar ela não vai se tornar o produto X. Ela vai quebrar um galho, sabe? Ela não vai fazer assim a tarefa completa, então você vai se tornar um arrecadador de imagens com buraco, né? De buracos e tal. E você deve se tomar o cuidado. Ao dobrar arrecadando da contração disposta, as letras da palavra são sequestradas pelos tons que as provoca. Então, você tem várias pessoas e vários tipos de provocar imagem a partir do tom de voz. E a gente tem essas qualificações na nossa vida. A gente classifica um tom mais agressivo, um tom mais doce, um tom mais comandado, um tom. Tem vários tipos desses tons e de reconhecimento subconsciente a partir das operações, mais uma vez falando, as operações sólidas e as operações conjuntas, de bandas sólidas e bandas conjuntas. Bandas sólidas são as bandas que o seu corpo toma por propriedade sensitiva só. Bandas conjuntas, propriedade sensitiva conjunta, com várias pessoas próximas às outras. E aí, a partir dessas dobras arrecadadas da contração dispostas, as letras das palavras são sequestradas, essas letras, pelos tons que a provoca. Então, tem vários tipos de palavras com sequestros de letras que provocam sensações semelhantes. E isso é uma lapidação obstinamente que gerencia obstáculos nas atrações musculares e mediante a sua expressão. O que eu quero dizer? É que na sensação e nesse reconhecimento, para a gente aceitar uma sensação que é semelhante à outra, a gente às vezes faz um complexo e une e coloca coloca assim, na semelhança eu vou dessas sensações eu vou tomar esse estado. E acaba desconhecendo ou desprivilegiando os elementos modificadores que nos enriqueceriam, sabe? Né? E aí, nesse desenriquecimento, nessa falta de conhecer os elementos modificadores que geram um produto semelhante, você adquire, você acaba adquirindo uma coisa pirata e se sentindo como uma coisa, pagando por uma coisa original e se sentindo como uma coisa original, mas você está com algo pirata, né? Algo que não tem, uma imagem com buracos, uma palavra que é derivada de uma palavra que sofreu sequestro de letras e sofreu essa lapidação. E aí, nesse sequestro, né, se ele não for resolvido, se a pessoa não ganhar esse reconhecimento a essa imagem, começa a precisar de ajuda para brilhar o tom que expede da fonte. Porque essa fonte vai perder o brilho muito rápido, entendeu? Esse produto, essa imagem, ela não vai suportar muito tempo como o produto que foi feito de material original. É, e aí, nessa modulação pirata, é, é,
mais cedo esse produto ela vai precisar de ajuda para brilhar o tom que expede da fonte. E existem várias fontes de tons em nossas vidas, várias formas de escala, né, para tons, isso e aquilo. Expressões, imagens, decomposição de produtos, decaimentos, né, das contrações que eles fazem espasmodicamente, elas guiam molduras modulares que rastejam respeito frente às esculturas compressivas. O que é isso? Rasteja respeito. É a contração dos seus vasos sanguíneos, né? E o sangue rastejando e chegando com mais pressão, menos pressão. E no seu gesticular frente a esse acertamento. E isso tudo esculpe, né? Esculturas compressivas. O que é? É o noticiamento, é a mudança, é a alerta que você precisa para reconhecimento de tal evento. E aí, esse caminho seguia por anteparos que objetificam uma imagem. Por que eles seguiam assim? Eu já falei lá no começo, né? Porque isso acaba gerando paredes para serem respondidas, né? O ser humano ele está sempre indo. E aí, no momento de pausa, para ele continuar, ele precisa de fazer perguntas que vão lhe impulsionar, né? Continuar nadando. E nesse nada a ver. Então esse seria um anteparo. Esse caminho seguia por anteparos, né? E nesse anteparo são as notificações. E nessa imagem examina-se o valor descarregado, né? O valor descarregado dessa necessidade de pausa para poder questionar e, a partir das respostas, se impulsionar para poder continuar indo em alguma direção. E por esse exame, tamanha conhecer o desconhecimento do reagente do ser. E isso tudo vai gerenciando os, os conhecimentos que dizem sensações no ser. São aquelas questões de contratar ritmos orgânicos para com as assemelhações, para com as descrições inorgânicas. Por exemplo, o estado do escuro, que a pessoa se programa, né? Ela pega, faz uma amarrada lá, né? No órgão dela, né? Nessa orquestra dela aqui, para poder se sentir com medo. Então, quando chega o escuro, né? Ela aciona uma área lá do cérebro assim, ó. Escuro, 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 escuro. Ela faz tipo uma magia dentro dela, assim. Aí aquilo fica batendo nela assim. Fica com medo, fica com medo, fica com medo, fica com medo, fica com medo. Aí os vasos pressionam assim, né? E ficam lá batendo assim, fica com medo, fica com medo. Aí até que ela fica com medo e começa a vomitar esse medo, assim. Ai, tá escuro, tá escuro. É perigoso, isso, aquilo, sabe? Mas isso é uma programação a partir dessas pausas e desses noticiamentos, dessas modificações alertas. Outras pessoas, em tais momentos, elas não pressionam, elas não fazem essa esculpição, sabe? Elas não descarregam o seu sangue para com essa nascente, para com esse desconhecimento de reagente. E aí a gente tem essas regulações e essas pessoas, esses diferenciais. E aí a palavra ela fica sendo um obstáculo, sim, para essa gerência, porque a palavra ajuda a gente a voltar a reacionar esse estado orgânico, como se fosse um trilho
mesmo. Aqui, ó. Trilho, palavras. Uma trilha, uma frase para se encobrir do retorno, para voltar a ter o estado, né? O estado X. O estado X que te corta, que te mantém vivo, que te faz você se reconhecer nesse lapidamento. A reflexão é um privilégio que o céu nos descobre, pois para tudo se é infinito na nossa finitude. Somos finitos, mas quando olhamos para o céu, a gente vê aquela sensação de infinito. E isso nos leva preciosamente na pressão refletir esse infinito e que somos parte dele. E aí, a partir dessa reflexão, vamos nos sentindo, vamos nos afundando nos sentidos a partir desse céu, em compressão com a terra. E aí, ao recolher, por quê? Recolher. Porque da criação digita-se o invento. Né? Você tem a criação e, a partir da criação, o invento que ajuda a tracionar esses estados, que é saber partilhar a prática de atribuir diferencial na obra. O que é um invento, então, pessoal? É você inventar dobraduras para poder se sentir diferente, para poder criar estados de você diferente e se colher diferente nessa infinitude de olhar para o céu e ver que o céu tá, assim como o céu é infinito aos seus olhos, você pode ser infinito a si mesmo dentro dos seus trabalhos, dentro das suas invenções de notificação perante as maravilhas de Deus, as maravilhas que temos aqui na Terra. Se você permitir ser, né, nas reflexões. E como? Nessa partilha, na prática de atribuir diferencial na obra. É assim que você consegue ser infinito. Embora se ampare por ferramenta e encaixes, por quê? Você se ampara em ferramentas e encaixes traumaticados? Por causa do acidente. E por causa do acidente, a gente tem semáforo, a gente tem setas que indicam o caminho certo, né? Por a gente sempre querer ser mais eficiente, a gente tenta tomar cuidado de não gastar muito, ou gerar um estado de trauma, quando a gente percebe que a gente gastou muito e poderia ter gastado pouco, alguma coisa assim, nesse sentido, cerebelar, de contar com esses acontecimentos para estimular organicamente a funcionar perante a esses traumatismos. E isso pode ser muito errado e muito prejudicial para com você e a sua utilização de si mesmo nesse frequentar a vida, nessa vida. Pela lógica de receber valores surfados na mercadologia dos eventos em público. A gente acaba seguindo a maré e se sentindo prejudicado quando a gente deveria se sentir feliz. Isso por causa de uma notícia, de uma notificação. Vou dar um exemplo. Você entra numa loja X, compra um produto X que está custando X valor. Nesse momento você se sente super feliz porque você conseguiu com o seu trabalho comprar tal produto e está se aproveitando dele, assim, né? E aí quando pensa que não, você passa em frente a uma loja e você descobre que o produto está pela metade do preço. E aí, a partir dessa imagem, desse esculpimento, nessa notificação que você recebe frente à operação de banda, você dispara um sentimento de mal. Por quê? Porque você pensa e se reconhece assim, ó, eu poderia ter economizado metade da grana comprando nessa loja aqui. E aí aquele estado que você estava
acaba caindo muito, sabe? Você estava altíssimo, altíssimo insuflado perante ao valor de ter trabalhado e conseguindo comprar tal produto e se aproveitando dele. Mas só uma notificaçãozinha besta dessa te fez se encobrir de, de, de um sentimento ruim, né? De um prejuízo, como se você fosse prejudicado por isso. Mas você não precisava de ser prejudicado por isso. Você não precisava de ver essa informação. Uma simples informação te fez um prejuízo danado. Você entende? Então, é essa questão de lógica e infinito dentro da nossa finitude. Então, existem esses inventos, esses reconhecimentos, né? E esses ardores que não precisavam ter e que são encaixados, né? Ao ar das expirações, o vagão se assemelha por caminhar o retorno seguro para exemplo da sua culpa de cuidar bem de tudo, até que esse bem lhe cause X atenção. Então, nós temos na vida vários vagões, e esses vagões, a partir das engrenagens que digitamos a eles, dos valores que damos, das atenções que damos a eles nos alertam, né? E fazem música na nossa regulação, na nossa orquestra. E aí elas nos permite inventar, fazer retornos, se assegurar de que está bom para funcionar frente à chegada de alguém ou isso ou aquilo, né? E esses vagões sendo atendidos, sendo pressionados, carregados com coisas, eles pedem cuidado, né? E aí é que tá. O maquinista ele puxa tudo, então ele se ocupa de cuidar de tudo. Nós puxamos as nossas atenções, as nossas escolhas de atenções com as coisas, nos obriga a puxar toda a orquestra orgânica de fibras que enviam mensagens para o funcionamento de cada região do corpo. E aí, a essa acusação, a essa culpa que nós temos carregando, nesse trilho desse cuidar, resta a nós a causar atenção. E qual a atenção? A X-atenção que queremos, né? Que percorremos, que retornamos e identificamos. E aí é que a gente chega na, na, no nosso destino. A chegar-se na conexão para julgar lamento de ocorrência. O homem invisível. Esse slide ficou bem interessante. Julgar lamento de ocorrência. Vamos ler. E a gente vai entender quem que é esse homem invisível aqui. O entendimento brinda a todos em um conjunto de vibração que a imagem associa-se em trauma de comparação. É aquela questão que eu preguei anteriormente. Então, nós temos o nosso conjunto orgânico de sentir a vida. E quando a gente conquista alguma coisa, né, que estava nos contraindo, a gente descontrai e vibra e aproveita essa descontração, né? Ah, consegui e tal, e partilha essa vibração e o nosso corpo todo começa a entrar em ressonância nessa vibração. Os nossos prótons começam a ter esse spin
frente a essa descontração. Que muitas vezes a gente se apega nas imagens a partir da associação expectante e aí nos bombeia frente a elas. Porque, querendo ou não, não é só a voz que pede descontração, mas a imagem também. Ela funciona como um digitador forte para essa associação. E aí associa-se em trauma de comparação. Um absolveniente da controladoria de imprudente solução de inteligente valor comunitário. Então, nós temos vários valores comunitários. Um dos valores comunitários foi o que eu citei, de economia de dinheiro, valor econômico, valor, por exemplo, localização, de localização. Tem vários desses tipos de valores que para alguns funciona, para outros não. Depende da controladoria de impulsos de imprudente solução inteligente, né? Uma qualificação somática frente a estímulos de propaganda, né? Por exemplo, o engrandecimento de... Vamos pôr, tudo é pão, mas o pão da padaria X é mais pão do que o pão de tal. Aí o pessoal fala muito isso, o pão da padaria X é mais do que a da padaria Y. Então, há uma controladoria de imprudente solução, né? Então, se você fala, escuta muito isso, o seu corpo ele vai sofrendo essa pressão, assim, ó, padaria X, padaria X. Então, quando você compra o pão da padaria X, como isso aqui está bem pressionado, você solta assim, ó, e aí essa descontração gera um valor vibratório, né, muito maior do que o da padaria Y, que estava só assim, ó. Só que tudo é pão, entendeu? É um absorveniente de controlador. Isso é um absorveniente de controladoria de imposição, de imprudente solução inteligente, de compressão, a partir de palavra e crédito. E aí é que mora o homem invisível. Nessa invisibilidade pressionada a partir desses fogos, desse foco artificial de propaganda, a pessoa se sente descontraída muito mais que a outra quando compra o pão X. Então, quando se vê nesse espelho, já está candidatado a comparar-se no entendimento contrastante de flecha de dados desamortecido. Então, aí é que entra a comparar-se. Então, esse comparar-se é outro entendimento que a gente precisa de ter para entender a preguiça, né? Então, a gente tem vários pontos de pausa, igual falamos no começo. Aí, nesses pontos de pausa, a gente tem que criar, a partir das perguntas que nos fizeram pausar, soluções para nos impulsionar frente aos caminhos que vamos precisar correr e concorrer. E aí, quando paramos para comparar-se, esse elemento de comparar-se cria um estímulo nocivo para denunciar coisas que não existem, denunciar focos invisíveis de pressão de palavras que convenientemente foram imputados pela sociedade num processo de inteligência, a partir da observação comunitária. Por isso que é importante difratar e diferenciar o complexo matemático de você resolver uma operação em uma banda sólida de você resolver uma operação em uma banda
de conjunta. Porque nessa banda de conjunta existe muito mais comparação do que uma banda sólida. E nessa comparação existe muita invisibilidade que acaba se tornando invisível em um instante só. E nesse instante só você acaba tomando atitudes que não tomaria. Né? Você entra em uma conexão de julgamento, de julgar lamento. Ah, não, mas se eu não fizer isso, né, eu vou me lamentar depois. Bosta nenhuma, não vai lamentar nada. Você é porque você está no conjunto, né? Você está resolvendo uma operação conjunta. Depois você vai estar só. Você vai ter outra operação e outra matemática para poder resolver. Desculpa a palavra. Não foi bem empregado, mas ela buscou na tonalidade dela empregar um certo valor para entendimento, né, dessa reflexão. E aí esse contraste de flecha de dados vai te desamortecer. O que é desamortecer? Porque você achava que a queda ia ser grande se você não tomasse tal decisão, por conta da flecha matemática de dado para entendimento de resolução conjunta. Só que existe esse contraste do homem invisível, tentando ser visível. E aí cabe a você permitir ou não essa visibilidade, né? Essa, esse investimento nessa, nessa, nessa ocorrência. Não vão ditar muito isso, não, porque a gente não é muito sábio nesse sentido. Como se fosse um sopro, uma água, um atingimento de conhecimento, você pegar um conhecimento e atingir ele para fazer experimento nesse conhecimento, cerebelar frente à atmosfera das intimidades, das íntimas relações com os valores, que pulsam veneno de assimilação. Essa parte é interessante. Ó. E como que isso funciona? Isso vem atingindo, né, na sua forma, no seu entendimento cerebelar. E aí você, dependendo do seu comportamento, da sua capacitância de comportar frente a esses estímulos, que às vezes são de muitas formas invisíveis, a atmosfera das íntimas relações com os valores que pulsasse veneno na assimilação. A partir de você ver, a partir do momento que você começa a vestigiá-los, eles vão pulsando cada vez mais fortes na sua assimilação e convicção de que eles existem, né? Que a importância para com eles é necessária. Mas eles são invisíveis. Mas a partir do momento que você começa a investir neles, nessas prerrogativas, elas começam a se tornar visíveis. Por quê? Porque, como eu falei nos slides anteriores, existem vários dados que são transportados para nós a todos os instantes, em demasiados, existem infinitos instantes para você decantar estado de entendimento de instante. Só que você é um funil. E aí você veste mais certas coisas. Então, dentro desse funil, você se contenta por afunilar e enxergar tais coisas, tais eventos. Vou dar um exemplo. O profissional na música, ele gera condições fisiológicas para estimular maior
identificação das ondas sonoras. Algum trabalhador aí com imagem, ele gera estimulação, filtros cognitivos de matemática cerebelar para poder se comportar e se satisfazer captando mais estímulos de imagem. E aí, se essa pessoa de imagem ela começa a investir em outros estímulos, por exemplo, os estímulos táteis, ela, logicamente, ela vai perder um pouco desse processo de atendimento da visão. Só que dentro dessa proposta cerebelar existem vários outros estímulos. Os estímulos financeiros, os estímulos de atração. E aí é que mora essas razões que estão sempre pulsando veneno na assimilação do homem. E aí, se você investe em alguma coisa, é como se você respondesse às pausas com esse investimento. Só que se você está andando, aí você tem essa pausa aqui, né? E aí ela te pergunta, você quer investir aqui? Você vai ficar mais tempo pausado? Ou às vezes a pergunta que você dá, a resposta que você emitiria que te levaria aqui, né, no Castelo das Fadas, vamos supor, no Castelo das Fadas, você não vai ter, porque você gastou nesse ponto de parada aqui investindo em uma outra coisa. E aí você vai, depois quando você retomar, você vai chegar aqui, vai parar aqui, vai acabar mudando sua trajetória. Não é para assustar, isso é a vida mesmo, a vida é assim mesmo, sabe? E aí você vai se reconhecendo dentro dessas mudanças, né? Dentro desses caminhos, desses desvios e dessas respostas para as perguntas, dessas pausas que acontecem na sua vida. E isso vai te pintando, vai te esculpindo e vai te fazendo reconhecer e preservar o que você é. E aí, assim, ó, por reconhecer dentro dessa pintura o desespero desconcretificando uma coerência para se lamentar, sem, sem realmente corpo para vestir. Né? Corpo para vestir o quê? É o homem invisível. Se você não tem um corpo para vestir, você está sempre investindo em você e nessa captação desses alertas, dessas notificações. E aí você vai se mudando e vai se reconhecendo a partir dessas mudanças de trajetória, dessas pausas, dessas perguntas. E aí isso vai investindo você. E toda essa invisibilidade que mora em você a partir desses ataques ambientes que você frequenta. Logicamente, se você começar a se banhar mais de estímulos fotográficos, você vai sempre procurar responder e fazer perguntas que vão responder você, te impulsionando aí em eventos que falam de, por exemplo, museus, exposições de fotografias, entendeu? E isso vai te mudando, isso vai fazendo você se tornar outra pessoa. E aí você se alimenta daquele ambiente, faz vários cálculos naquele ambiente, e aquele ambiente vai te fazendo a questionar, vai te fazendo pausa, e essas pausas vão te fazendo responder, e aí você vai se tornando isso, esse conjunto de valores. Né? Aí essa é que é a coerência. Ai, ai. Bom, ser, ser encarregado de considerar a descarga que converge. Então, vamos lá. Então, nessa mudança de você, nessa esculpação, a partir dessas ferramentas de escolhas, né, e gerando essa visibilidade nesse seu homem invisível,
nessa sua vontade invisível, até que se torne, se prove o contrário a partir das suas respostas, você vai se encarregando disso. E aí vai se considerando cargas disso, né? Você se encarrega disso e você, a partir disso, você acredita que emite cargas disso. Mas suas cargas, na verdade, cara, são só estímulos, né? Você é só uma energia, entendeu? A sua forma de emissão é a sua pergunta, né? A partir desse momento, você começa a achar que emite cargas disso. E o seu propósito na vida agora é emitir cargas disso. Seu propósito na vida mudou e agora o seu propósito é emitir cargas disso. Aí você pergunta por isso e exige resposta disso e se descarrega disso e converge isso, porque agora sua matéria é isso. Mas você observa que houve uma mudança, né? Então, existe essa mudança. Negar ela é impossível, né? Você tem essa mudança. Isso é uma, ela, ela é um, ela sofreu a ajuda de muitos reagentes, entendeu? Então, se você é o que você é, você sofreu muito estímulo de muitos reagentes, né? Então, querendo ou não, tá todo mundo ajudando todo mundo. Sabendo do estudo ser assemelhado pelo reconhecimento, né? A venda nos vende descobertas e delas carregamos espasmos musculares. Temos esses espasmos musculares, né? Essas notificações, essas esculpições, para contrariar a massa que responde à receita de estarmos. Isso significa um reajuste, uma, é, uma mudança nessa notícia que vai nos notificar. Às vezes nós precisamos contrariar a massa para para fazer operações em nós e mudar essas formas de notificar frente a onde nos encontramos ou aonde precisamos nos procurar. Porque às vezes precisamos recarregar essa matéria que nós acreditamos ser, descarregando. E nessa matéria de barrar rádio convir ser visto, então a gente convém ser visto e nessa conveniência, a gente converge isso, né, radicialmente a partir do que de como a matéria nos ataca e ataca essa nossa escultura, né? E aí desse X, né, por X identificação consensual, né? Eu sei que eu sou o Abner, mas eu tenho uma identificação consensual que vai mudando e vai se a partir dessa rádio convir ser visto por X eminência. E aí nessa iteração, né? Nessa iteração e desse ciclo de conversões, de acreditar que eu ganho, eu recebo desse diferencial que eu me torno, uma rádio convicer, uma rádio convicer visto de eminência X, eu vou iterando isso e vou me tornando isso, né? Um ciclotroma de aceitação. Eu sempre retorno nesse ciclo de tempo repetitivo e vou tromando isso, né? Como uma aceitação, como o que eu realmente sou, sabe? Então, essa é a particularidade.
Esse é um sintoma, ciclotroma. O sintoma que a partir do ciclo, revela essa sua doença. E não necessariamente precisa de ser tratado com remédio. Às vezes, só com a radioconvir ser visto por X eminência já basta, entendeu? Ah, é, não vou entrar em muitas propostas de embasamento visível e lógico nisso, mas dá-se aí para você imaginar do que eu estou falando, né? Camadas sociais, isso e aquilo. É, escalas e mais escalas, né? A crônica chega ao fim do dia mergulhada em seu caderno de autoestimas, fechando a caixa, se achando pela descoberta que varia sabor no esculpimento do outro julgar a escultura de face para estar comigo. A eminência aqui, ó, por X eminência. Essa X eminência nada mais é do que uma escultura de face para estar contigo. E aí a gente tem os reveladores, agentes revelantes, que ó, por sofrer a nossa radioconvir ser visto, se modificam, né, e se mergulham nessa autoestima. Ah, e aí, né, nesse fundo, né, nesse afundamento, eles estiram, né, e compressionam esses estiramentos, essas notificações, para se sentirem bem frente a isso. Essa resiliência, esse amparo de sentimento em instante, né? Denormular, de novo o nome pro lar, a saber, se abrir, saber, a saber, né? Está a saber. Vamos ver o que esse slide nos faz nadar. Sobre a luz, então, temos a propagação de suas inúmeras formas de decaimento. Por que formas de decaimento? Porque a luz ela expõe, né? E aí a falta de luz decai. E a intensidade da luz expõe ainda mais frente ao olho que se ocupa de parcialmente se equilibrar desse produto de luz na matéria. E dessa mente que recicla, né, desse conhecimento, dessa mente que recicla, quem decidimos ter até quando temos o poder de mudar essa decisão. Hum, é, essa frase é tá bem construída. Viu? Sobre a luz, então, temos a propagação e suas inúmeras formas de decaimento. Então, a luz ela se propaga e ela se decai. E aí, na mente, essa propagação, ela, ela cria uma forma identitária. A partir da performance ondulante que o raio entra na mente e da nossa organização receptória dela, que é muito dependeada de momentos, né, e das variações de estímulos que essa luz pode percorrer até chegar ao nossa mente. Aí isso nos faz decidir
e carregar essa decisão. Até que até podemos, a partir dessas decisões, mudar por, por ter esse reconhecimento delas em mente, desse sintoma em mente, né? Porque, iminentemente, quando conseguimos frear, né, os cálculos que estão na nossa mente, por treino mesmo, nós podemos conseguir mudar essas tabelas de cálculos mentiáticos e tracionar uma verdade nova. Porque a verdade, ela é o resultado do que calculamos em mente, certo? Então, para mudar essa verdade, para deixar ela mais verde ou menos verde, precisamos treinar essas formas de extrair luz das coisas e decaí-las. E aí, de novo, reformular um nome para saber qual verdade ela vai suplantar na nossa memória, né? Vai queimar na nossa vaga de vaga com ela, na nossa mente dela. Mente medida. Considerar seria uma solução vestibular de ingresso respeitado pelo informante. Né? Então o fulano não é mais fulano. Fulano é um doutor em X consideração. Porque essa é uma solução vestibular que ele se compôs e busca sempre se aperfeiçoar nas faculdades da gerência da mente dele, né, do saber dele. Ou a causa disso fosse a perpetualidade dessa derrota com o convívio que se convence da conveniência. Então, a perpetualidade, se você perpetuar tal vestígio de si, né, de se ver, né, sendo derrotado por essa razão em convívio, você acaba se convencendo e a convivência com você se convence também numa orquestra orgânica. E aí você acaba sendo um ingresso para a gente respeitar frente a essa informação conveniente para nós, né? Mas até que ponto? Formulando respostas para essa matemática de pavios, memórias de acessões, acendidos, né? De pessoas que se acendem frente a essas chamas, essas denormular, a luz do sol nem sempre tem um só caminho. A facilidade de nos despistarmos disso deu visão ao nome depredado. Então, às vezes, acabamos despistando isso, e aí isso depreda, né? Depreda o nome e faz razão para a pessoa se abrir. E do saber dessa matéria, um surto de casos descasados. E aí é o cuidado que precisamos ter, porque existem muitas pessoas que surtam desse casamento e acabam se descasando, se desconvencendo desse fenômeno, né, na sociedade, desse noticiamento, dessa notificação.
E muito disso se dá a a gente consegue detectar no desprivilegiar de outras ocupações, como se a pessoa se enxergasse superior por ela ser esculpida, né, nessa normular, sabe? E aí, quando a pessoa ela passa a desconsiderar o valor das outras, ela perde toda essa graça, essa resiliência, e aí isso vai se tornando sintomático, aí a pessoa ela vai se embebedando desse pecado, né? Porque já esqueceu ela que nasceu pelada, careca, banguela, e de um lugar bem semelhante que a outra, né? Do útero de sua mãe, né? E que se ela é o que ela é hoje, ela sofre a ajuda de um complexo enorme, né? Existe um complexo enorme que ajuda ela a ser o que ela é, né? E que coopera se ela resolver ser outra coisa a partir dessas, desses questionamentos, né? A pessoa ela vai, pausa e se questiona e emite uma resposta para poder seguir por uma outra trilha, até que ela chega no mundo das fadas, né? Ao mundo das fadas. Então, é, cabe à pessoa, né? É bem certo que isso aqui, ó, reflete a, a geo, reflete a sinapse, né? O, a, a soma de impulsos, né? Você tem uma pausa que aqui é onde que faz a soma dos impulsos e emite um impulso total, né? Esse impulso total vai levar ela para algum lugar. Às vezes para o mundo das fadas, às vezes para o mundo dos negócios, né? Denormular a saber, né? A saber. Tá chegando no final, pessoal. Aí, o cuilidador. O acuilidador. Você vai colher e lidar com essa colhida para gerenciar a dor, certo? Acuilidador. Aí vamos lá, então. De mineração, a pedra precisa de desocupar essa razão para se transformar-se em vida novamente, certo? Então a gente tem a pedra e aí a gente vai lá, bate na pedra, aí a pedra ela consegue servir a várias coisas e voltar à vida, né, a esse ciclo. Naturalmente, né, ela voltaria sobre os processos físicos naturais e outras coisas virariam pedra. É, nada, nada é. Tudo sempre se transforma, pessoal. Existem variações dos elementos e dessas transformações. Só que existem processos químicos que conseguimos já explicar e alguns que não, mas que existem sim, podemos afirmar com convicção. E aí, nesse processo, nessas transformações, misturas e remisturas, existem aceleradores e freios, existem convenções e desconvenções. E aí essa pedra, para ela se desocupar essa razão e transformar-se a vida novamente, existem vários caminhos. E compassivamente, ela sobre processo físico-químico, ela pode dar batida, né?
a partir de ser abatida e de tanto bater, sofrer esse processo de voltar à vida. A pedra, a pedra fura uma passagem para ser rolada entre as rodas de valores consensuais. Então, você viu, ela sofreu, a pedra sofreu, e aí ela acabou dessa pedra total, gerando uma pedrinha, né, nesse processo fisioquímico, e aí desse furo, ela, é, ela pôde ser rodada, né? Rodada é o quê? Processada entre as rodas de valores, entre consensuais, entre os valores consentidos consensualmente. E aí, a serviço de si mesmo, ela conseguiu voltar a viver e ser vida ao parte da vida no conjunto ocupado. E o que seria ser vida? Ela serve à vida. E aí, a partir dessa esculpição, o homem reflete tanto a pedra que ele não tem noção, sabe? A pedra, muitas pedras são mais vidas e refletidas do que muitos homens, e isso já há muito tempo. Assim como o sol, o céu, a pedra, ela reflete segurança, ela reflete vários dos mecanismos que a gente tem de predileção da segurança, é, tanto medicinal quanto ah, eu falo assim, né, todo instrumento que nos fornece segurança, arma, isso e aquilo, é reflexo da pedra e do trabalho da pedra. Né? Não é à toa que eu acho que existe uma era, a era das pedras, né? A era dos metais, isso. Isso revela é, o quanto a pedra reflete vida em nós, né? Alguns, em alguns mais, outros menos, né? Tem esses filtros também. E então ela é uma matéria-prima, né? E dessa sua possibilidade reconhecida por trajetória e sentimento da dor, que sementeira. Por que sementeira e sentimento da dor? Porque a pedra, ela já transformou muito a gente e ainda continua transformando, voltando muita gente à vida, batendo em muita gente e obrigando esse alguém a voltar à vida. Quer ver? Aqui. Ó, aqui eu desenhei, fiz isso aqui com vários significados, só para vocês terem ideia. Então aqui pode ser um telefone, como vocês estão vendo, né? Com um fio esticado. Pode ser uma caixinha de pode ser uma caixinha de fósforo, né? E a pessoa pegou um fósforo e ligou ele assim, ó, para acender e queimar. E aqui a gente tem vários minerais aqui na ponta, né? Tem vários minerais. Os fios aqui tem minerais. E veja bem, aí a pessoa ela acendeu, vamos supor que ela acendeu um cigarro, né? Aí nesse cigarro, ele expediu um produto de fumaça. E aí, em cada tragada, cada reflexão, razão, né? Ele refletiu um tom orgânico diferente. E aí a gente tem mensagens de fumaça. Só que aqui a gente pode ter pedras também. E aí a gente pode ter o martelo aqui, ó. E em vez do cara fumar e estragar a vida dele fumando, né, e massagear e tal a informação e fazer essas configurações orgânicas fumando, ele pode simplesmente bater na pedra, né, e arrancar fumaças, né, informações pequenininhas e trabalhar elas no conjunto social.
Então a gente tem para o cara que está fumando uma certos tipo de mensagem. Para o cara que está tentando construir e fazer coisas a partir da pedra, outro tipo de mensagem. Mas são mensagens, entendeu? São mensagens, são produtos, interferem nele, interferem na vida. Esse carinha aqui do telefone aqui também está queimando aqui, ó. Tá mandando mensagem, ó. A gente consegue fazer tal mensagem, isso, aquilo. E isso aqui pode beneficiar tal palavra, tal palavra, tal palavra, tal palavra. Até que esse conjunto de palavras forme uma frase, e aí isso refine mais ainda. E de que forma refine, né? Não sei se vocês conseguem entender essas questões. Refine o eu aqui, né? O eu que. Esse eu, aqui tem um E e um U, né? É a energia do eu. Nesse acolhidado. Então você está acolhendo o dardo, e aí tá cientificando esse acolhedor, e aí a partir desse acolhedor você estira, né? Você estira essas conexões. Aqui esse fio aqui do telefone, né, que desenrola assim, ó, ele representa a mola. O quanto, a medida, o quanto a pessoa estira para poder causar tal evento de transformação, tal química, tal reação. O quanto a pessoa bate, né, na pedra para poder transformar ela e refinar. Há quanto tempo a gente já não faz isso? Né? O quanto a pessoa fuma para descobrir, dentro dessa prática, essas diferenciações de reações, né? E aí a gente tem, né, tudo, todos os desenhos partem da mesma, do mesmo desenho que eu fiz. Depois eu vou revelar para vocês. E aí aqui a gente tem uma escada que representa uma escala que sobe e desce, certo? E aqui, nesse sobe e desce, a gente tem espaço para construir. Então a gente tem a pausa, que é a notificação que a gente precisa para poder construir, saber se vai voltar, vai subir, o quanto vai subir, dependendo da energia que gastou subindo. E aí, essa escada, pessoal, não sei se vocês notaram, mas esses pregos que representam os degraus, um está virado para cima e o outro está virado para baixo. Então aqui a gente tem uma rampa, só que para cá a gente tem um degrau. E aqui atrás a gente tem a rampa e aqui a gente tem um degrau. Essa é uma escada, que representa aquela passagem que eu venho falando desde o começo. Você vem por aqui. Dependendo da forma que você vem de frente ou de costas, né? Tudo influencia, né? De um lado você tem degraus, de um lado você tem rampa. E aí você para aqui. E aqui é o lugar da parada, né? E aí nessa pausa aqui você constrói a reflexão. Não, eu vim de cá, eu posso voltar para por cá. Se eu vim de cá, eu posso voltar por cá. Mas eu posso também subir por cá ou subir por cá. Tudo isso vai gerar um diferencial. Mas o que vai me levar a refletir é esse ponto aqui, ó. É essa questão aqui. E aí a gente tem isso como a barrinha de sentimento. Essa é a barrinha de sentimento. Pode ser o olho, pode ser a boca. Isso aqui representa o que você busca alimentar. É, é, é o que você procura se curar, né? Nessa questão. Então,
ficou clara essa representação? Espero que sim. Deixa eu ver aqui, né? Vamos ver se vocês conseguem identificar aqui, ó. Essa caixinha aqui, né? Esse novelho, aonde que pode identificar, né? Aqui um negócio de linha também, sabe? Sabe aquele negócio que fica linha para costura? Parece também. E aqui uma agulha de costura. E aí tudo isso vai refinando a pessoa e para quando ela chegar nessas paradas, ela encontrar a força para subir pelo lado certo, né? Pelo motivo certo. Aí a barrinha, né? Então não tem essas barrinhas de pausa. Aí aqui a gente tem, ó, a barrinha de chocolate. A gente tá falando da preguiça, né? Barrinha de chocolate. E a barrinha da pausa, né? Você tem essa barra e, e aqui nessa barra a gente tem o instrumento que eu usei, né? Que é a ferramenta. Aqui significou já um martelo, um cigarro e agora isso aqui só está sendo revelante. Revelante de ação e reação. Você tem essa barrinha e as formas de calculá-las, né? É, tá, a gente tem aqui a barrinha de chocolate. E aí aqui eu fiz para ficar mais conveniente um trem. Então, nesse trem, a gente tem um maquinista e o V1, V2, V3, né? E V6. Todos esses Vs, eles são isso aqui, pessoal, certo? São essas pausas, né? O chocolatinho aqui, ó, é uma pausa. Você vai fazer uma pausa de uma barra, um B, duas barras, B. Quantas você precisa, né? Para poder fazer a pausa e voltar e fazer uma escolha, né? Uma escolha a partir dessas ferramentas, né? Que é aqui, igual eu falei, aqui a gente pode ter uma agulha, a gente pode ter um martelo, né? Aqui a gente pode ter um cigarro mesmo. Então a gente tem essas ferramentas de pausa, né? Essas ferramentas. E aí a gente tem a quantificação de tempo. E aí nesse tempo a gente vai construindo esses vagões. E aí a partir dessas pausas, nós vamos enchendo esses vagões com elementos distintos. Né? Ah, nessa pausa eu tive isso, né? Esse é o normular. E aí isso tudo vai pesando, facilitando a passagem por esses trilhos, por esses pregos, que fixam em alguma coisa, em alguma resiliência, sempre procurando ir. Só que aqui, ó, a gente tem essas pausas que obrigam a puxar tais pesos, né? Então, para você, dependendo de ser eficiente ou não, você tem que administrar entre as pausas o que você vai colocar nesses vagões. E em quais vagões é melhor colocar mais disso ou menos disso, né? Ficou parecendo até os dentes, né? Da boca e tal, que ajudam a mastigar. E tem um motivo também, né? Os dentes eles ajudam a quebrar. Então, dependendo do dente que você escolhe,
ele vai ter mais eficiente para uma textura, certo? E existe uma harmonia para a digestão que começa na boca e depois vai para o estômago. É incrível, incrível. Então aí aqui a gente tem uma mesa também e é como se fossem as cadeiras, ó. Não sei se alguém conseguiu reparar aí, mas as cadeiras nos fazem fixar, ó, prego, ao prego no ângulo, ao prego de mesa. E a pessoa, dependendo do que ela carrega aqui, se ela tiver numa situação dessa, no vagão V5, ela vai ter que escolher essa personalidade para estar nessa mesa aqui. Dependendo de você mesmo, né? Se você se encontrar a partir dessas recargas, você pode escolher essa personagem que é você, só que carregando esse vagão. Então, quem é você? Você é o maquinista nessa pausa, você é o V1, certo? E aí, aqui, ó, o prego, a somatória dos pregos, não sei se vocês conseguem ver. A somatória aqui, ó, aqui tem X pregos. Tá pregando você aqui, ó, em alguma vaga dessas cadeiras. Aí a cruz aqui. Ao tempo. Nós temos 12, nós temos 6. Nós temos 3, nós temos 9. E o tempo tá passando e aqui, ó, tá ficando você centrifugando esse tempo e se cuidando, né, de você. Bom, pessoal, e então o que é preguiça, então? Não, eu falei aqui, não, às vezes alguém vem falar assim, ele falou, fez um monte de reflexão, mas não falou o que é preguiça. A preguiça, ela tá no tempo, ela tá em tudo. Ao prego aqui. Ao prego. O prego é um revelante. Ela vai revelar que tipo de cadeira você se encontra, né? O quanto de prego você está pregado, como que você, nessas pausas, assim, quais perguntas vão fazer você se levantar da cadeira? Né? O que vai te fazer machucar para te levantar dessa cadeira aqui e fazer você, né, lá, abrir mão desses pregos, né, dessa preguiça, desse momento de pausa, dessa barra que você está passando, desse momento de pausa da escalada da vida, desse momento de reflexão onde você tem um plano, uma folha em branco para poder refletir e escrever alguma coisa a respeito do seu prego, dessa sua cabeça, né? Ou bater ou desbater alguma coisa, né? Essa pressão. Ou afundar ou desafundar. Então, o que é preguiça, pessoal? Afundar ou desafundar, queimar ou não queimar, ligar ou não ligar, né? Tá vendo? Bater na pedra ou na ilusão, né? Bater na pedra ou na ilusão da informação dos instantes da propaganda que a gente conversou durante o vídeo, dessa informação aqui, bater nela, esculpir ela ou não esculpir, sentir saudade ou não sentir. O que é preguiça, então? Bom, aí eu que pergunto para vocês, né? Dentro dessa reflexão, o que é preguiça, então, pessoal? Né? Bom, recomendo a vocês aí
que se sentirem vontade de despreguiçarem, gerarem um comentário assim, com uma palavra, né? Ou uma frase falando o que é preguiça, que ela revela em você, se você conseguiu captar a mensagem desse título, ó, desse, dessa reflexão. Te agradeço por assistir, por refletir comigo, né, nesse vídeo. Eu sei que é um material, é um conteúdo é, que geralmente a gente não vê, assim, é uma coisa nova, é uma forma nova de fazer entretenimento, né? Pode, pode ser que seja estranho, essas formas de trabalhar essas informações pode ser desconfortantes a princípio, mas eu acredito que se você insistir e assistir de novo com calma, você vai arrecadar muitas coisas boas para poder parear no que você já sabe, né? Porque eu acredito que tudo isso aqui que a gente falou, você já sabe, tem bastante compreensão disso. Não esquece de deixar o joinha, é, é muito importante. Comentar, se inscreva no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Então, ah, é, até mais, pessoal. Obrigado.